Antes da Grande Páscoa, a convocação sagrada da Páscoa judaica, onde celebramos a intervenção divina sobre o orgulhoso faraó do Egito, trata-se das leis que devem ser seguidas quando alguém é diagnosticado com lepra. Essas leis são importantes para garantir a saúde e a segurança da comunidade. É fundamental que sejam aplicadas com cuidado e atenção, a fim de proteger a todos os envolvidos. Esta forma de lepra não tem qualquer relação com a doença de Hansen, também conhecida como lepra. Quando se trata dos sintomas, a doença de Metsorá é semelhante à lepra, também conhecida como doença de Hansen. No entanto, há uma diferença significativa que a distingue das outras doenças dessa natureza. Há uma enorme discrepância entre eles, e essa discrepância tem suas raízes na própria natureza da doença, afetando-os de forma distinta. O que normalmente chamamos de doença não surge do nada, mas tem suas origens em diferentes fatores e condições. Toda doença tem uma raiz, cada enfermidade tem uma causa que a desencadeia e a provoca a surgir e se manifestar no corpo. De maneira geral, podemos mencionar 3 fontes das quais uma doença pode surgir, seja de forma individual ou por uma combinação delas, em sentido amplo e abrangente. É absolutamente claro que as doenças têm uma origem específica. Para tornar o entendimento mais fácil, podemos afirmar que as 3 fontes mais importantes de onde uma doença pode surgir são 3 áreas distintas e fundamentais para sua manifestação. Primeiramente, nosso estilo de vida. Aqui entram fatores como nutrição, problemas ambientais, horários de sono, sedentarismo, falta de exercício físico, mau manejo do estresse e outros estados psicossomáticos. Essa é uma. A segunda causa das doenças são micro-organismos naturais, tais como bactérias, vírus, fungos, além de distúrbios genéticos e outros fatores. Mas há uma terceira fonte da doença, que são as causas espirituais, especificamente por decretos do céu, por decretos do Tribunal Celestial. Também poderia se enquadrar nesta mesma categoria atividades ocultistas, contato direto ou indireto com as forças extraterrestres de escuridão e maldade. Dessa forma, quando ocorre um desequilíbrio no funcionamento do corpo e surge o que chamamos de doença, é crucial que comecemos a investigar a origem do problema a partir da parte superior até a inferior. Ou seja, olhar primeiro para todas as áreas que estão relacionadas com o nosso estilo de vida. Se essa primeira área estiver bem e o desequilíbrio persistir, então é preciso verificar como está o mundo interno da pessoa, quimicamente falando. Por isso é necessário realizar exames de sangue e outros exames químicos em laboratório que estão relacionados, para descobrir o que está acontecendo por dentro. Pode existir uma bactéria escondida, pode existir um vírus, pode existir um distúrbio genético em movimento por trás. E normalmente, quando o problema nesta área é descoberto, os medicamentos apropriados são prescritos e, em grande parte dos casos, as pessoas recuperam seu equilíbrio e se curam. Se após revisar todos os fatores anteriores, o desconforto persistir e o desequilíbrio persistir e a doença persistir, então é preciso suspeitar que a causa seja espiritual. E este é o caso do Metsorá, da nossa paraxa de hoje, onde o leproso adquiria essa terrível doença chamada Sarahat, ou lepra, por algo que ia muito além do físico, orgânico ou do psicossomático. Na verdade, o problema bacteriano era um defeito ético-espiritual, para usar uma linguagem moderna.
Tratava-se de algo mais profundo. Para compreender a seriedade desse defeito ético, vamos considerar que em hebraico Mesorá também pode ser interpretado como Mozirá, e Mozirá significa aquele que espalha maldade através das palavras, ou seja, um fofoqueiro, alguém que passa o tempo divulgando e promovendo informações negativas sobre os outros, causando conflitos entre os membros da comunidade e semear discórdia entre eles. Um grande sábio de Israel costumava dizer em seus ditos que onde falta lenha, o fogo se apaga, e onde não há fofoqueiro, a contenda se acalma. Quando não há fofoqueiro, a contenda se acalma. Em outras palavras, assim como a lenha mantém o fogo aceso, o fofoqueiro é responsável por manter a contenda entre os irmãos acesa também. No mundo natural, para extinguir um incêndio, os bombeiros nos informam que é preciso eliminar pelo menos um dos 3 componentes essenciais do fogo, que são combustível, oxigênio ou calor. Os bombeiros nos informam que o fogo possui 3 componentes, e qualquer um deles que seja removido extinguirá o fogo. O primeiro componente é o combustível. Se conseguirmos remover o combustível que está causando o fogo é eliminado. Em segundo lugar, com o oxigênio, podemos sufocar o fogo privando-o de oxigênio. Onde não existe oxigênio, não há fogo. E em terceiro lugar, diminuindo a temperatura. Se nós, de acordo com os bombeiros, conseguirmos reduzir a temperatura abaixo do ponto de ignição a fim de interromper a combustão, também seremos capazes de apagar o fogo. No mundo natural, a temperatura, o oxigênio e o combustível são os 3 componentes fundamentais que compõem o fogo e o tornam possível e propagável. Se qualquer um deles for removido, o fogo é sufocado e eliminado por completo. No mundo ético do Metzorá da fofoca, nossos livros afirmam que o fogo é o fogo da língua. É similar às chamas do inferno, que a língua é um fogo de maldade, que a fofoca é encorajada, afirmam nossos sábios netzaritas. A fofoca é um espírito que é encorajado pelas chamas do próprio inferno. Essas crenças são baseadas na ideia de que a fofoca tem o poder de destruir relacionamentos e causar danos irreparáveis. Assim como no fogo natural existem 3 componentes, no mundo ético, o fogo da fofoca também é composto por 3 elementos. Em primeiro lugar, a fofoca é o combustível, o fofoqueiro é o oxigênio, e quem presta atenção ao fofoqueiro é a temperatura do ambiente. A fofoca é a má informação em si, a fofoca é as fake news, a desinformação, a própria mentira. O fofoqueiro é aquele que vende ou passa a informação, e o receptor da fofoca, aquele que gosta de ouvir fofocas e se diverte ouvindo fofocas. Qualquer uma das 3 coisas que removemos do triângulo do fogo da fofoca acaba sufocando a fofoca, pois todas são essenciais para mantê-la viva. O mais perigoso de todos esses componentes, logicamente, é o fofoqueiro, porque geralmente ele mesmo cria a fofoca e a propaga, causando assim um dano no equilíbrio do amor, que deve escolher uma comunidade, que deve destacar uma comunidade e que deve ser esse equilíbrio de amor a marca de uma comunidade saudável, de uma família saudável, de um relacionamento humano saudável. Segundo o sábio, a fofoca é um dos pecados mais graves. O Lashon Hará, a fofoca, é considerado um dos pecados mais sérios em toda a Bíblia. Salomão, o grande sábio de Israel, afirma que o fofoqueiro é capaz de afastar até os melhores amigos, separando-os. Portanto,
é importante evitar a fofoca, pois ela pode causar danos irreparáveis nos relacionamentos. A fofoca, para prosperar, às vezes precisa se disfarçar de meia-verdade, de meia-piedade, mas é simplesmente uma total falsidade com a intenção de prejudicar e destruir os relacionamentos humanos. Por isso diz o sábio que as palavras do fofoqueiro são como bocados suaves. As palavras do fofoqueiro são como bocados suaves, mas depois que você as ouve, penetram até as entranhas, e quando algo chega às entranhas, é extremamente difícil removê-lo dali, porque se aninha no subconsciente da pessoa e a partir dali vai prejudicando os relacionamentos dessa pessoa com o próximo indivíduo que ela se relaciona. A lepra bíblica, mencionada nas Parashot, não tinha causa natural, mas sim espiritual. Era um castigo divino pelo pecado da fofoca, conforme descrito nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Hoje em dia, esse tipo de doença foi erradicado do mundo, do nosso povo de Israel e do restante das nações da terra, pela misericórdia divina, porque dizem nossos sábios que Deus estava olhando para o mundo e ao ver tantos fofoqueiros, entendeu que era melhor deixá-los assim, pois caso contrário teria que destruir o mundo inteiro. Portanto, é de extrema importância que permaneçamos vigilantes, pois embora a tradição oral tenha desaparecido, a disseminação de fofocas, difamações e informações negativas continua a prejudicar nossos relacionamentos, comunidades e amizades, exigindo que estejamos atentos a essas situações. No entanto, nos tempos antigos da Bíblia, os níveis de moralidade e espiritualidade das pessoas eram tão elevados que o sim de uma pessoa era sim e o não de uma pessoa era não, sem margem para ambiguidades ou falsidades. Antigamente, nos dias bíblicos, os acordos eram feitos verbalmente, não era necessário assinar nenhum documento, não se dizia a famosa frase moderna que usamos hoje em dia: dê-me tudo isso que está me dizendo por escrito, me dê por escrito. Nos dias bíblicos bastava alguém dizer: isso é o que custa o meu cavalo, e no dia seguinte você podia ir lá e o preço não tinha aumentado. Na verdade, há uma história muito interessante de um rabino da época antiga que estava vendendo seu cavalo. O leiteiro judeu da comunidade precisava de um cavalo adicional para expandir seu negócio e recebeu a notícia de que o rabino estava vendendo o cavalo que ele necessitava para alcançar seu objetivo. Vou transformar o diálogo em dólares para que possamos ter uma compreensão mais clara desta história. Na manhã seguinte, ao chegar à sinagoga para o Shahrit, o leiteiro, que desejava adquirir o cavalo do rabino, fica surpreso ao se deparar com o próprio rabino adentrando também para o Shahrit. Aproxima-se e diz ao ouvido: Rabino, dou-lhe 500 reais pelo seu cavalo. O rabino permaneceu em silêncio. O leiteiro, ao notar que o rabino havia caído, aumentou a oferta. Ele se aproxima e diz ao ouvido: Rabino, eu te dou 750 pelo seu cavalo. O rabino ficou em silêncio e, enquanto avançava em direção à cadeira da sinagoga, o homem aumentou novamente a oferta. Ele se aproxima do rabino e diz: Rabino, eu lhe dou 1000 reais pelo seu cavalo. O rabino ficou em silêncio. Ambos continuaram sua oração de Shacharit e, ao terminar a oração, o rabino se aproximou dele e disse: Não te respondi da primeira vez porque já estava concentrado na oração, mas o cavalo é seu por 500 reais. O homem ficou chocado. Como pode o rabino ser por 500 reais
se eu aumentei a oferta para 1.000. Sim, é verdade, disse o rabino, mas quando você me fez a primeira oferta de R$ 500, eu a aceitei no meu coração e, portanto, não iria trair minha própria consciência pela sua oferta. Eu disse a Deus, dentro de mim esse é o preço, e não vou tirar proveito da sua situação. O cavalo está disponível para você por um valor de R$ 500. Bem, meus amigos, de acordo com a Torá, os homens justos não mudam, mesmo quando fazem juramentos contra si mesmos. Estes níveis de espiritualidade são raros para este período. Porém, nos dias bíblicos, durante o tempo em que os filhos de Israel habitavam em cabanas pelo deserto, na era dos profetas, a dignidade moral entre os judeus alcançava patamares extremamente elevados e excepcionais. Não comparecer a isso nesse local era considerado uma falta muito grave e inaceitável. Naquela época, difamar alguém equivalia a roubar um banco nos dias atuais em termos de gravidade e repercussão social. E é por isso que o fofoqueiro, por não se corrigir, acabava tendo manchas nas paredes da sua própria casa. Nesse nível, somente ele tinha conhecimento do problema que o afligia e sabia qual era a solução necessária. Nesse nível de mancha na casa, vinha o Cohen que estava capacitado para fazer o diagnóstico. Ele percebeu a mancha, mas tudo estava dentro da privacidade. A mancha ainda permanecia na parede da casa. Ninguém sabia, exceto a pessoa e o Cohen guardava silêncio esperando arrependimento. Se não fosse corrigido, a mancha saltava para a roupa e mesmo a este nível, somente o Cohen sabia o que fazer. Continuava em privacidade esperando arrependimento, mas se não fosse corrigido, não haveria uma terceira oportunidade. A lepra, diz a paraxa, agora saltava para a pele da pessoa, para as mãos da pessoa, para o resto da pessoa, para os olhos da pessoa, e agora era uma questão pública. Todos os membros da comunidade estavam cientes do problema. Esse é o fofoqueiro, aquele que está semeando a discórdia entre nós, o indivíduo que está destruindo a amizade entre todos nós. A vergonha não poderia ser maior. Ele era exilado, tinha que sair da comunidade e dessa forma pagava pelo dano social que estava causando com suas fofocas maliciosas. Pense agora no poder do arrependimento na primeira oportunidade, não na segunda, não na terceira. Na primeira oportunidade qualquer um pode cometer erros, afirmam nossos sábios nezaritas. Todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus, mas nem todos nos arrependemos de imediato ou de forma imediata. Alguns insistem mais em pecar do que outros, até que finalmente os golpes de Hashem são tão fortes e finalmente se arrependem. Baruch Hashem. Salvos, como diz Rabino Saul, como pelo fogo, mas são salvos. Baruch Hashem. No entanto, não há nada mais valioso do que reconhecer o erro assim que o cometemos e nos arrependermos. E isso é perfeitamente ilustrado em nossa porção semanal da Torá, como uma pérola de grande valor ético, que irei explicar em detalhes. Deus disse aos filhos de Israel: quando entrardes na terra de Canaã e observardes alguma mancha branca na parede da casa, o que poderia ser sinal de lepra, chamarás imediatamente o Cohen e prestarás atenção a essa mancha dentro de tua casa. O que aconteceria se a pessoa compreendesse a mensagem e percebesse que estava agindo de forma inadequada e se arrependesse? Imediatamente chamava o Cohen. O Cohen vinha e então, comprovado que se arrependia, quando ninguém ainda sabia que havia uma mancha escondida na parede da casa,
o Cohen pegava uma espécie de espátula e o ajudava a remover a mancha branca da parede de sua casa. O homem também ajudava o Cohen quando este se cansava de raspar a parede e eliminar a mancha, até garantir que toda a mancha de lepra que era profunda fosse removida. Mas então acontecia um milagre. Muitos cananeus, em sua fuga, tinham escondido seus tesouros de ouro e prata dentro das paredes de suas casas, pensando que um dia poderiam voltar e levá-los consigo. Mas agora, quando o fofoqueiro se arrependia pela primeira vez e chamava o Cohen pela mancha escondida dentro da parede de sua casa, quando ninguém suspeitava de nada da pessoa, porque ainda não era do conhecimento público a mancha, e a pessoa se corrigia pela primeira vez, Deus dizia para raspar a mancha. Deus colocou a mancha exatamente no lugar onde estavam escondidos os tesouros valiosos. Então, aquele que se arrependeu pela primeira vez, recebia, ao remover a mancha, o presente das joias de ouro e moedas de ouro e prata que os cananeus haviam escondido nas paredes de suas casas abandonadas. E acontecia uma espécie de renascimento naquela pessoa após a queda horrenda do boato, como se fosse um novo nascimento. Ao se arrepender pela primeira vez, ao perceber o erro de seu caminho, Hashem o purificava e o enchia de riquezas, recompensando-o ao torná-lo agora uma pessoa rica. Esse é o poder da Teshuvá, esse é o poder do arrependimento. Assim que a pessoa percebia que a lepra atingia sua casa, assim que tomava consciência de que agiu mal, arrependia-se e era recompensada pelo céu com a descoberta de um tesouro escondido em sua própria casa. Existe alguma relação entre a Parashat Metzorah e o Messias? Qual é essa conexão? Sempre lembro a vocês que ao estudarmos a Torá, devemos buscar o Messias escondido na Torá, pois toda a Torá tem um propósito final. O propósito final é nos levar ao Messias. Assim está escrito em nossos livros, assim está escrito em nossos profetas, assim todos os nossos sábios disseram em todas as gerações. Todos os profetas não fazem nada além de falar exclusivamente sobre o Mashiach. Assim, se toda a Torá tem como propósito final nos levar ao Messias, devemos sempre fazer um esforço para encontrar o Messias. Em cada Páscoa, encontrar o Messias, em cada sessão da Torá, o Messias é visto como a pérola de grande valor. Então vamos fazer um esforço para encontrar o Mashiach até mesmo nesta paraxa. O reino dos céus, disse o Rabi, é semelhante a um negociante de pérolas, que ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Está absolutamente claro que a pérola de grande valor é o Messias. Encontrar o Messias, ter acesso à revelação do ministério do Messias, é o maior presente que Hashem poderia oferecer a qualquer pessoa. Durante o tempo de Yeshua em Israel, havia uma grande quantidade de leprosos, e muitos deles se aproximaram dele no rio, implorando por misericórdia. Certo dia, aproximou-se um leproso e suplicou: Filho de Davi, tem compaixão de mim, se quiseres, tens o poder de me purificar. Assim falou o leproso, e o mestre respondeu: Eu quero que você esteja limpo e livre da doença. No mesmo instante, a lepra desapareceu completamente do seu corpo, sem deixar nenhum vestígio. Qual a ação executada por Rivi? Rivi o vê? Por favor, mostre-se ao Cohen. Mostre-se, vá ao templo, mostre-se ao Cohen e cumpra o que foi ordenado por Mose Rabenu, para que sirva como evidência e testemunho fiel. Para servir como testemunho. Observe, para servir como evidência. São provas concretas.
com o propósito de servir como testemunho. Que tipo de testemunho deveria ser dado ao Cohen? Qual era a evidência? Em determinado momento, enquanto Yohanan ben Sekaya, conhecido como João Batista, estava preso, ele percebeu que Yeshua não estava tomando uma posição clara em relação à expulsão dos romanos e à restauração do reino prometido a Israel. Por isso, Yohanan enviou 2 de seus próprios discípulos ao mestre para perguntar se ele era o Messias esperado ou se deveriam aguardar por outro sinal de sua vinda. A resposta do Rebi não poderia ter sido mais enigmática. Ele não respondeu afirmativamente ou negativamente, no entanto, respondeu de forma afirmativa, mas em código, em uma espécie de algoritmo profético, diríamos hoje. Vão até Yohanan, disse ele, vão até Yohanan e contem a ele o que estão vendo com seus próprios olhos e ouvindo com seus próprios ouvidos. Narrem a ele os detalhes das suas observações. Vão e informem a Yohanan que os cegos estão enxergando, os coxos estão caminhando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão revivendo. Aos que são humildes de coração é dada a boa notícia da restauração do reino e dos lugares de repouso para eles. Os leprosos estão sendo purificados. Vão e digam isso a Yohanan. Os discípulos de Yohanan foram e falaram com ele. Estiveram onde o mestre? Sim. O que lhes disse? Os cegos agora conseguem enxergar. Os coxos têm a capacidade de caminhar. Os surdos agora podem escutar. Os mortos ressuscitam. Os leprosos são purificados. Após ouvir isso, Yohanan ficou em silêncio e um sorriso se formou em seus lábios. Ele compreendeu a mensagem transmitida pelo profeta ao profeta. Agora ele poderia partir em paz. O Messias tinha chegado a Israel. Qual era o motivo por trás dessa chegada tão aguardada? Em uma das mãos, o sacerdote instrui o leproso a comparecer ao templo, apresentar-se ao sacerdote, exibir sua cura e cumprir os requisitos estabelecidos na lei de Moisés, a fim de que isso sirva como testemunho e prova de sua cura. Em contrapartida, temos Nicodemo, um Tana, um Marã, um mestre da lei, que diz a Yeshua: sabemos que vieste de Hashem, pois ninguém pode realizar esses sinais que fazes, a menos que Hashem esteja presente contigo para te conceder tal poder. Que sinais? O que todos estavam presenciando. Os cegos agora enxergam, os coxos conseguem andar, os surdos agora ouvem, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados e curados. Por que isso era um sinal? Havia uma única razão. Como todos esses casos estão relacionados com decisões do Tribunal Celestial, como ensina nosso paraíso de hoje, especialmente os leprosos, não importa a medicina que você aplicará à chaga do leproso. Independentemente da medicina utilizada, a escolha do óleo essencial para aplicar na ferida da lepra estava sob a decisão do Tribunal Celestial, responsável pela raiz da doença. Apenas por decreto do Tribunal Celestial é possível a cura da praga que assola a região. De acordo com a tradição emergente, quando um poder espiritual suficiente se manifestasse em Israel para realizar todas essas coisas, isso seria uma evidência clara de que o Messias finalmente havia chegado. Que o Messias ungido por Hashem para cumprir o que os profetas tinham dito tinha chegado, como anunciado pelo profeta Isaías. Então, os olhos daqueles que não conseguem enxergar serão abertos e os ouvidos daqueles que não conseguem ouvir serão abertos. O coxo saltará como um cervo e a língua do mudo se encherá de cânticos e louvores ao Senhor. Como disse o profeta Miqueias naquele dia, diz Hashem:
Recolherei a que estava manca e reunirei a desgarrada. Dela farei um remanescente e a perseguida a tornarei uma nação. Eu vou transformar Israel em uma nação forte para sempre. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala sobre o servo sofredor de Adonai, que assumiu os pecados de morte do povo de Israel. Isaías escreve que ele foi ferido por nossas transgressões e que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras mostram a capacidade do servo sofredor de trazer cura e paz ao povo de Israel, demonstrando assim a sua grandeza e amor por seu povo escolhido. Você sabe o que é jaburra e abura? Rabura está relacionado a lesões no corpo. Gostaria de saber mais sobre esses termos? Isso é cabura, feridas no corpo, possivelmente devido a golpes ou doenças como a lepra, que afetam a pele e os nervos. Na verdade, o tratado talmúdico associa o Messias às pessoas que sofrem de lepra. Os rabinos do Talmud associam o Messias aos indivíduos que sofrem de lepra. No tratado Sanedrim, fólio A, discute-se a identidade do Messias e menciona-se o Messias como uma figura do leproso sentado nas portas da cidade eterna de Roma, simbolizando sua humildade e sofrimento. Este trecho, esta página talmúdica, faz parte de uma discussão rabínica acerca da natureza e das características do Messias. Devido à sua importância, vou ler para vocês. Rav Yashua ben Levi encontrou o profeta Eliahu e perguntou-lhe: quando o Messias virá? Ele respondeu: vá e pergunte diretamente a ele onde ele se encontra. Às portas de Roma. Como vou reconhecê-lo? Preciso saber quem ele é. Ele está sentado no meio dos leprosos. O Messias também está presente, amarrando e desamarrando suas ataduras simultaneamente, demonstrando compaixão e proporcionando cura a todos eles. Mas ele só amarra uma faixa de cada vez, pensando talvez que possa ser chamado a qualquer momento. Compreenda-se chamado para redimir Israel e não desejo me prolongar. Bem, a conexão entre o Messias, a lepra e os leprosos é claramente evidente. A nossa paraxa trata das leis do leproso e existe uma relação íntima entre o Messias e a lepra. Na verdade, na página seguinte do Tratado do Sinédrio, mencionado anteriormente, ou seja, na página 98b, a Guemará questiona sobre o Messias. A Guemará questiona sobre o Messias e pergunta qual é o nome que ele possui. E a Guemará responde que o nome dele é o leproso. Não há dúvida de que a razão que a Guemará oferece para chamar o Messias de leproso é o que está escrito em Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e suportou as nossas dores. Em outras palavras, ao nos dar o Messias, o Deus Altíssimo estava nos oferecendo um nível superior de graça e misericórdia, uma força espiritual adicional que se transforma em uma revelação que supera todas as medidas e limitações anteriores. Essa revelação unifica as mensagens dos profetas, como está escrito em nossos livros. Deus, que falou pelos profetas no passado, agora nos fala por seu Filho, o Messias, que é a suprema revelação da luz celestial e traz consigo uma graça e misericórdia ainda mais elevadas. Assim, recebemos uma bênção divina sem precedentes e uma conexão direta com a divindade. E este foi o nível de santidade e poder que foi revelado na pessoa do nosso justo Messias Yeshua, servo sofredor, que foi revelado com grande glória. Portanto, Nicodemo, um doutor da lei judaica, não pôde mais ignorá-lo.
Nós temos conhecimento de que Hashem está ao seu lado e isso é inquestionável. Nós temos conhecimento do que fazer. Temos conhecimento, não só eu, existem outros indivíduos como eu lá dentro do Sinédrio. Nós sabemos, temos ciência de que Hashem está contigo, pois ninguém é capaz de realizar os sinais que tu fazes, a menos que Hashem esteja contigo. Quando correm perguntar ao Metzorá, ao leproso, como você foi curado? Fui informado de que uma pessoa justa me tocou e, ao fazê-lo, minha lepra desapareceu. Essa pessoa me orientou a ir ao templo e me apresentar diante de ti, para que isso sirva como testemunho do que aconteceu comigo. Ao ouvir isso, o Cohen sabia que o Messias ainda não havia chegado a Israel, que o tempo da redenção estava se aproximando, que não haveria mais obstáculos, não haveria mais limitações. Observa. Em seguida, Rive enviou o curado de Saharaj ao templo sagrado. Temos uma tradição de que o leproso mencionado em nossa paracha é uma alusão ao templo, como é relatado em nossos ensinamentos. Em outras palavras, de acordo com os sábios talmúdicos, o templo também é identificado como o leproso, conforme indicado no Midrashatá, que muitos não leem por não ser conveniente para eles mesmos. Está registrado que o templo é também o leproso, de acordo com a Escritura Sagrada. O templo de Israel, o templo de Jerusalém, também é conhecido como o leproso. Agora podes entender por que ele disse que destruiriam este corpo e em 3 dias o reconstruiria, referindo-se ao templo do seu corpo, pois o sagrado templo também é identificado como o leproso. Meus amigos e amigas, o Messias e o templo são um, pois ambos são a fonte da cura suprema. Essa cura se manifesta na visão aos cegos, na ressurreição dos mortos e na cura dos leprosos. Os coxos saltam como cordeiros. O Messias e o templo são inseparáveis, representando a cura suprema, que traz esperança e transformação para todos. Essa fonte de cura estava se revelando na terra de Israel, que era de fato a raiz espiritual de glória superior para o povo daquela região. Em outras palavras, tanto o Cohen no templo, que viu o leproso sendo curado, quanto o Cohen Yohanan, ouvindo seus discípulos relatarem sobre o Mestre, os leprosos são purificados como o Cohen Nicodemo, sabendo que ninguém pode realizar os sinais que tu fazes e Hashem não está com ele. Agora eles sabiam que o Messias tinha chegado. Reflita sobre isso. 3 Kohanim concordaram que o Mashiach assume nossas doenças e, embora se torne impuro e seja considerado pecado por isso, ele o faz por nós, para poder purificar até o último dos judeus que entrarão no mundo por vir, como está escrito em nossos livros. Aquele que não conheceu pecado, por nós ele se tornou pecado, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Essa é a prova do amor e sacrifício incondicional que o Messias demonstrou por nós. Esta pessoa é Mashiach Siqueno. Ela é conhecida como Mashiach Siqueno em todos os lugares onde vai. Este é o Messias Siqueno que pregamos. Este é o Messias sofredor que redime e purifica do pecado da lepra, que salva e protege o nosso povo de Israel. Felizes aqueles que forem chamados a serem dignos receptáculos desta revelação. Felizes são aqueles que forem dignos de receber a revelação das luzes superiores. Felizes são aqueles que me escutam neste exato momento. Feliz és tu, tu que me escutas, por ser merecedor de presenciar, ouvir
e sentir a verdadeira e plena redenção que já foi iniciada e que agora se estende a todos os homens em toda a terra, para que também sejam merecedores de recebê-la em sua plenitude e transformação completa. Feliz é o povo que, após revelado o mistério do Messias, não se deixa influenciar pelos ignorantes da redenção para negá-lo, nem permite que lhes tirem das mãos a pérola de grande valor. Aqueles com consciências cauterizadas, negando o inegável, escolhem a dureza faraônica de seus corações, impedindo a entrada daqueles que desejam entrar. Porém, o povo feliz permanece, enquanto os ignorantes e negadores ficam de fora, invejando o tesouro que possuem. Feliz é o povo que se afasta da língua mentirosa e desprezível, que passa a difamar demais o nosso rubi valioso, causando danos irreparáveis à sua reputação. Feliz é o povo que fecha seus ouvidos à abominação dos abortistas da redenção. Eles decidem virar as costas para isso e, em troca, escolhem prestar atenção ao testemunho das luzes superiores. Essas luzes continuam apontando para aquele que estava disposto a sofrer tal ignominiosa contradição de pecadores contra si mesmo. Tudo isso desde que não se perca nem uma unia de um Geudi, nem uma unia de um Nijo de Israel. Assim, esse povo encontra a felicidade ao ignorar os abortistas e focar nas luzes divinas que iluminam o caminho da redenção. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Shabbat.